Opa, Colchete. E no vídeo de hoje a gente vai utilizar getters and setters para, né, o- obter valores e atribuir valores para acessar um objeto. Então você pode obter valores de um objeto e atribuir valores dentro desse mesmo objeto. Então, essas são as maneiras classicamente chamadas de getters and setters. Funções de obter, elas são simples. Elas simplesmente retornam o valor de uma variável que é privada, por exemplo. E o de atribuição, ele modifica, né? Ele define o valor que é passado para essa função de setar, de definir. Então, essa mudança ela pode envolver cálculos ou até mesmo substituição de valores antigos completamente. Aqui a gente tem a classe livro, que tem o construtor. No construtor ele define o autor. No getWriter, né, ele pega o escritor. E no atribuir, ele vai atribuir um valor ao escritor. Aqui ele define uma novel, que é um livro. Ele pega o nome do livro, o nome do autor do livro, que é anônimo, e aqui ele atribui diretamente o valor, e aqui ele vai receber novo autor. Então, isso basicamente foi o que eu expliquei, e esse underline, ele não faz a variável, não faz da variável uma variável privada, mas ela é uma boa prática para, se a variável for privada, você colocar o underscore, né, o underline. Então ele está falando agora para a gente fazer esse exercício aqui, que é usando a classe termostato, o construtor ele aceita a temperatura em Fahrenheit e criar uma função para obter a temperatura em Celsius e um setter que aceita a temperatura em Celsius. Então, aqui é a fórmula para obter a temperatura em Fahrenheit, aqui em Celsius. Não, aqui é a temperatura em Celsius e aqui em Fahrenheit. Onde o F é a temperatura em Fahrenheit e o C é a temperatura em Celsius. Quando você implementar, você vai pegar a temperatura dentro da classe em uma classe, em uma escala e em outra escala, ok. Essa, esse é o poder do get, do obter e setar, e você vai poder criar uma API para um outro usuário, corrigindo o resultado. Então, em outras palavras, você vai estar abstraindo uma implementação para o usuário. Tá? Então, ele define a temperatura em Fahrenheit, então a gente precisa definir essa classe, né? Class thermostat, thermostat. Aí a gente abre aqui, define um constructor, e nesse constructor a gente passa o Fahrenheit, vai ser do tipo number. Ah, aqui é JavaScript, né? Tô achando que é TypeScript, já tava querendo passar tipo aqui. Então a gente vai dar um this ponto temperature, temperature, só que ele definiu aqui o writer. Tá. Então beleza, vamos manter esse temperature aqui com underline. This temperature
é igual a fórmula aqui. Aqui o valor em Fahrenheit para obter o valor em Celsius. Aqui, valor em Fahrenheit. E aqui talvez eu não precise da fórmula do Celsius, né? Mas tudo bem. Agora a gente vai criar a função de get em set. Então, get writer. Não, writer, eu tô copiando o negócio. Temperatura. Obter a temperatura. E aí a gente passa assim, dá um return this ponto underline temperature. E aqui o esquema vai ser o mesmo para o set. Então, temperature. E aí a gente passa o new temperature. E a gente abre e fecha. E this ponto underline temperature vai receber o new temperature. Pronto. Agora vamos rodar e ver se é isso mesmo. Passamos. Então, vou copiar o enunciado. Copy. A gente vai dar uma pesquisada. Aqui, beleza. E agora a gente vai para aqui. A gente copia nosso resultado. Cola ele aqui. E aí a gente... Opa! E aí a gente já sobe. Então, fit... Não, refactor. Refactor. Dois pontos. Use getters and setters. Pronto. Então, essa é a ideia do exercício de hoje. Espero de coração que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de deixar o seu like e compartilhar para o máximo de pessoas possíveis. Vejo vocês no próximo nível.